Ao vivo, também no Facebook da Rádio Cultura, para conversar sobre um assunto que é o principal, né? O principal assunto da nossa vida, que é a saúde. Secretário Eliezer Jorge Tim, é uma satisfação, uma honra receber o amigo nesse meu retorno à Rádio Cultura, retorno a Canguçu, e é sempre um prazer conversar contigo. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia ao Lucas, aos ouvintes da Rádio Cultura, ao pessoal que nos acompanha através do Facebook, e aproveitar essa primeira conversa para te desejar um bom retorno, né? É bom te ver de volta aqui em Canguçu. Eu te falei isso quando tu saiu daqui, a gente fica feliz de ver, né, os amigos aqui de Canguçu, as pessoas aqui que são do nosso convívio, alçar novos voos, né, buscar novas oportunidades, enfim, e tenho certeza que tu aproveitou ao máximo o momento que teve em Caxias do Sul e retorna agora com uma experiência maior, com uma capacidade maior e, como eu sempre disse e continuo dizendo, né, com esse jeito de fazer rádio, com esse jeito de fazer a comunicação de forma imparcial, trazendo perguntas que realmente são de interesses da comunidade, trazendo, Marcelo, as cobranças que tu sempre trouxe de forma respeitosa e que agregaram sempre ao processo. Então, para mim, é uma alegria poder estar mais uma vez aqui na Cultura, na tua presença, e te desejar aí todo o sucesso do mundo nesse retorno. Muito obrigado, secretário. E a gente começa falando sobre um assunto que é um assunto nacional, estadual e que recebe um sinal amarelo, podemos dizer, em Canguçu, que é a questão da dengue, né? Não temos informações de casos, graças a Deus, né, secretário? Suspeitas, né? Algumas suspeitas, mas de fato nenhum caso de dengue em Canguçu. Mas é um alerta redobrado. O que o secretário pode falar, pode alertar para a nossa população em relação a essa situação da dengue neste momento em Canguçu? Marcelo, a grande preocupação com relação à dengue, para ficar claro para a nossa comunidade, são dois fatores. Primeiro, que na semana epidemiológica que nós estamos vivendo agora, nos outros anos nós estávamos começando a elevação de casos. E neste ano, nesta semana epidemiológica, né, 7ª, 8ª semana, nós já estamos enfrentando um pico. E naturalmente este pico acontece no mês de março. Então, quer dizer, nós ainda vamos viver um pico da questão da dengue, e este pico, então, será um cenário, tende os dados epidemiológicos, pior do que a gente está vivendo hoje. E hoje a gente já vive um cenário muito ruim, né? O estado do Rio Grande do Sul hoje com situações de municípios com grande dificuldade devido à alta demanda de pessoas já confirmadas com dengue. Se não me falha a memória, ontem o estado confirmou o 5º caso de óbito, né, por dengue. O estado do Rio Grande do Sul não está no calendário nacional de vacinação da dengue, né? Então não nos resta outra alternativa a não ser bater naquela velha e máxima que a gente traz com relação à dengue, que é o cuidado que cada um de nós deve ter com relação à água parada. Se o mosquito não tiver onde se proliferar, nós vamos ter um controle da questão da dengue. Eu visitei ontem o bairro Vila Nova junto com os agentes de endemias e nós chegamos numa casa. A casa tinha o pátio perfeito, Marcelo, perfeito. 2 bombonas para captar água do telhado vedadas, fechadas, e na entrada do cano que vinha a água do telhado, uma pequena fresta. E aí o agente disse assim: eu vou abrir por causa dessa frestinha aqui, eu vou abrir. E lá nós captamos larvas de mosquito que vão para análise agora, que a gente não sabe se é ou não. A gente manda larva de mosquito todos os dias para análise, né? E até então a gente não teve nenhum caso positivo. Mas para te ver a capacidade que tem naquele pequeno orifício que ficou onde encaixava o cano ali para entrar a água de captação da chuva, o mosquito por ali entrou e colocou os seus ovos. Uma outra situação que a gente tem, nós estamos vivendo um momento agora de chuvas constantes e calor, né? Às vezes a gente chega numa casa e a pessoa diz assim: não, mas esse pratinho aqui está vazio. A larva do mosquito, ela pode ficar em ovo, tá? Antes de eclodir, 350 dias num local seco. E depois de 350 dias recebendo água, ela eclode
e vira mosquito. Então o cuidado é muito grande, mesmo a gente olhando um ambiente que não tenha. Por isso que quando as equipes vão fazer, por exemplo, um trabalho numa borracharia, que existe uma suspeita, a gente passa maçarico, fogo dentro dos pneus. Porque aquele pneu mesmo seco pode ter ali um ovo do mosquito que suporta 350 dias seco para eclodir, virar larva e virar mosquito. Por isso, esse alerta a toda a comunidade. O cenário aqui, Marcelo, é tranquilo, apesar de nós termos a vizinha Pelotas já com casos, e a gente sabe que, epidemiologicamente falando, os casos vêm descendo no estado do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer que a onda ainda de casos poderá vir a chegar, e ela só não chegará se todos nós nos unirmos neste processo de cuidado com água parada e principalmente receber as equipes da Secretaria de Saúde que estão fazendo esse trabalho em toda a cidade, né, para orientação. Deixem eles visitar o pátio, eles não vão ir lá multar ninguém, eles vão lá orientar, eles vão lá mostrar como que se faz o processo para que a gente possa ter a melhor forma possível de organização dos pátios das casas para que a gente não tenha acúmulo de água e com isso venha a enfrentar uma epidemia como a gente já tem em municípios aqui no estado enfrentando. Secretário, inclusive eu tenho uma demanda aqui de um ouvinte, e aí ele até pediu que essa demanda fosse relatada fora do ar, daqui a pouco eu lhe passo aqui assim que terminar a entrevista. Mas até interligado àquele pergunta aqui, o alerta principal é para a água parada, né? Esse é o principal alerta, é o principal foco, né? Mas, por exemplo, o lixo parado, daqui a pouco tem ambientes, localidades, seja do interior, aqui na zona urbana, daqui a pouco o lixo pode estar parado lá uns 2, 3 dias. O lixo também é um foco do mosquito da dengue? Não só o lixo comum, lixo da residência, móveis, mas também locais onde a gente não tem, principalmente dentro da cidade, a questão dos terrenos baldios que não estão com a limpeza adequada. Né? Por quê? Porque nesses processos de terrenos que não estão com a limpeza adequada, a gente tem às vezes a destinação incorreta de lixo, às vezes a gente tem a própria vegetação que vai caindo e vai gerando locais para acúmulo de água. Então este cuidado ele deve ser redobrado sim com a questão de lixo. Restos de material de construção acumulam água, né? Então todo cuidado nesse processo ele deve ser levado em consideração. Inclusive as equipes agora, nesta semana, auxiliaram na limpeza, lixo, acúmulo de lixo em pátio em 2 residências aqui no nosso município. As equipes foram lá e colocaram a mão na massa, né? Pediram autorização, a pessoa autorizou, nós fomos lá, entramos no pátio, recolhemos o lixo, colocamos para frente da casa e a equipe da Secretaria de Obras foi lá e fez o recolhimento. Esse não é um papel da prefeitura, todas as pessoas são responsáveis pela manutenção dos seus espaços, dos seus terrenos, dos seus pátios. Mas a questão do lixo, ela é preocupante sim, principalmente aquele lixo depositado em terrenos baldios. Eu vou te dar um exemplo de onde eu moro. Esses dias anoiteceu, o terreno lá da minha casa estava completamente limpo, amanheceu com uma quantidade de cascote de material de construção depositada irregularmente naquele local. Existe resto de tijolo furado ali, que tem massa nas 2 pontas e a canaleta do tijolo furado está acumulando água. Eu fui lá e virei esses tijolos. Né? Mas isso é um trabalho que não necessitaria se a pessoa responsável desse a destinação correta naquele material de construção ali depositado. Então a gente tem que ter o maior cuidado com o lixo jogado de forma irregular, com o material de construção em local irregular, com a questão da manutenção também dos terrenos baldios que a gente tem, para que eles estejam sempre com a vegetação aparada. Isso vai evitar uma série de problemas também com relação à dengue. Inclusive, tem uma pergunta aqui da Andréia Bittencourt. Quem tem piscina em casa tem que limpar quantas vezes na semana, secretário? Olha, a piscina, na maioria das vezes, se a pessoa está utilizando, ela faz uso de produtos que vão eliminar a questão do mosquito, tá? A adição de cloro na água, ela vai fazer com que o mosquito não permaneça no local, e também as piscinas, na grande maioria, são filtradas, né? Então não teríamos esse problema. O que a gente pede sempre é que após o uso da piscina, ela seja vedada, né? Ou com uma lona, às vezes tem algumas que
tem uma cobertura específica, mas pode ser qualquer tipo de lona, que ela seja, Andréia, bem vedada, né, em todos os espaços possíveis, para que a gente não tenha a presença do mosquito ali depositando seus ovos e posteriormente virando em larva. Mas, na grande maioria hoje das piscinas que a gente tem a situação aí dos produtos químicos que são colocados para limpeza, e esses aí já bastam para que o mosquito não possa vingar ali com seus ovos naquela água. Secretário, quais são os principais sintomas da dengue? Até para a população ficar alerta, daqui a pouco alguém sente alguma coisa. Será que é sintoma de dengue? Será que não é sintoma de dengue? Até para todo mundo ficar ligado, né? Nós temos, Marcelo, uma situação aí que os sintomas da dengue, na sua grande maioria, são sintomas de uma série de outras situações, né? Os principais relatados no Rio Grande do Sul, que a dengue hoje tem 4 tipos, né, de dengue. Nós estamos com grande circulação da tipo 1, né, e já temos alguns casos próximos aqui do estado de tipo 2, e acreditamos que com o carnaval, né, a circulação de pessoas, e aí o que tem a ver o carnaval? O mosquito viaja no carro junto, o mosquito viaja numa carreta junto. Sempre que a gente teve os primeiros casos de larva de mosquito, por exemplo, em Canguçu, foi num posto, numa borracharia de beira de estrada. Por quê? Porque esse mosquito vem embaixo da lona do caminhão, ele circula. Então, aumentando essas viagens na questão do carnaval, a gente tem ideia de que o tipo 2 esteja circulando no estado dentro de pouco tempo. Os principais sintomas hoje relatados no Rio Grande do Sul é cansaço extremo, principalmente nos membros superiores e inferiores, pernas e braços, né, sentido de fraqueza, febre, né? E um outro que é muito típico da dengue é dor atrás do olho, no fundo do olho, né? E principalmente ao movimentar os olhos. Então esses são os principais sintomas. Mas hoje a gente pede para a população que sentiu cansaço, né, que se está sentindo um cansaço que não é aquele comum do dia a dia e que apresente febre, que procure com esses 2 sintomas, são os principais relatados no Rio Grande do Sul, procure o serviço de saúde mais próximo, de atenção básica, e um muito específico da questão da dengue é essa dor no fundo do olho, principalmente ao movimentar os olhos, a pessoa relata bastante dor. Secretário, mais algum relato em relação à dengue, até para a gente ir para outro assunto? O secretário está monitorando, está em alerta 24 horas. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a secretaria. Pode entrar em contato com a secretaria, pode nos procurar os postos de saúde, tanto da cidade quanto do interior. Estamos intensificando esse trabalho, Marcelo, de conscientização. Não tem outra alternativa hoje, como não tem vacina, nós precisamos conscientizar as pessoas desse processo, e hoje o processo é esse, é não deixar a água parada. Nós precisamos ter consciência disso. E assim, Marcelo, é água parada numa tampinha de garrafa. Essa tampinha de garrafa aqui virada de boca para cima, ela pode gerar uma quantidade absurda de mosquitos da dengue. É aquela tampinha do reloginho da água lá, quando é feita a leitura e ela fica virada de cabeça para baixo, ali a gente já encontrou larva do mosquito. É no pratinho de flor, é numa folha de uma árvore de maior porte que caiu e ficou a água parada. Como a gente está vivendo um processo de muita chuva, né, um verão mais chuvoso e quente, então se acumula água muito fácil em vários lugares. Então o pedido é esse, assim, encarecidamente que a população cuide todo e qualquer local que tenha água parada, para que a gente possa continuar com a tranquilidade que a gente está hoje. Hoje eu venho aqui dizendo que a gente está num cenário tranquilo, mas é muito rápido o processo endêmico para que a gente possa passar desse cenário tranquilo que a gente está hoje para um cenário preocupante de atendimento, como a gente vê aí em outros locais, inclusive com o hospital de campanha, né, para poder atender as pessoas que estão necessitando devido à contaminação por dengue. Alerta, sinal amarelo ligado de alerta em relação a essa situação da dengue. Eu tenho alguns assuntos aqui que eu busquei junto à comunidade, por exemplo, fichas, secretário, número de fichas, não só aqui no pronto atendimento, mas eu recebi uma demanda de fichas lá no centro odontológico, principalmente o pessoal do interior. Tá vindo, tá chegando, não tá conseguindo, né? Tem alguma alternativa? O que o senhor pode falar em relação a fichas? Bom, primeiro, Marcelo, dizer que as pessoas, elas tendo a área de atuação de um outro posto de saúde, elas devem procurar o posto de saúde da sua região.
Nós temos culturalmente uma situação que as pessoas procuram muito o pronto atendimento e hoje o Centro de Especialidades Odontológicas para consultas de atenção básica. Mas, por exemplo, moradores do bairro Vila Nova, Vila Fonseca, Triângulo, né? Pessoas que estão em localidades que temos postos de saúde, pessoal lá do Santo Antônio, pessoal do 5º Distrito que tem SF, né? Outras comunidades que tenham unidades básicas de saúde, procurem principalmente se organizar na questão do dentista para ir nas localidades nos dias que tem atendimento de dentista. Claro que uma dor de dente é uma emergência, a gente vai buscar o serviço aqui na cidade, que é um serviço que atende diariamente. Nós estamos reestruturando o serviço lá, Marcelo. E agora a próxima etapa desse serviço é com relação aos horários de fichas. Então esses horários eles serão ampliados, tá? Para dar uma melhor condição para as pessoas e inclusive a gente está trabalhando agora com uma questão de uma reserva de fichas para quem chega do interior, principalmente pela questão dos horários dos ônibus. Mas como a gente fez a mudança de prédio para toda a estrutura lá, nós precisamos realmente, estamos passando por um momento de maior dificuldade, a população tem razão em reclamar dessa questão das fichas, mas nós estamos terminando essa questão da mudança e agora, dentro de alguns dias, nós passaremos a organização da questão da distribuição de fichas lá no centro odontológico para que a gente possa atender essas demandas de atenção básica que estão chegando lá. E também estamos com o retorno de alguns profissionais que estavam afastados. Nós tínhamos profissional afastado por questão de saúde, tinha um outro profissional afastado porque estava num cargo político em um outro município, ele está retornando, e isso também vai nos dar uma melhor condição de atendimento à comunidade lá, com um maior número de profissionais atendendo. Recebi aqui mais uma demanda. A Vani Gonçalves está dizendo que não tem dentista, secretário, e ginecologista só de mês e pré-câncer não tem material. No posto na Vila, não tem assistência, não citou o nome da vila aqui, uma demanda da Vani Gonçalves através da nossa live no Facebook. Primeiro a questão do pré-câncer, nós tivemos inclusive um mutirão de pré-câncer agora com uma carreta do SESC que nós contratamos, tá? E a princípio a gente está com uma demanda bastante grande de pré-câncer já realizados e feitos. Nós estamos neste momento agora, já com todo o material, realmente houve uma falta, essa falta não durou mais, Vani, do que 30 dias, tá? E o pré-câncer, ele tem bastante tempo, ele é feito o ano todo, tá? Então nós ficamos realmente com a falta de espéculos ali por em torno de 30 dias, já estão à disposição, pode procurar a unidade de saúde para fazer o atendimento. Dentista, eu não sei de que local ela se refere, né? Pode ser que tenha alguma localidade que realmente esteja sem dentista. E ginecologista, a gente tem o serviço ginecológico especializado, né, em ginecologia aqui na unidade materna infantil. Porém, todo médico da atenção básica pode fazer o atendimento de uma série de situações relacionadas à saúde da mulher. Então, muitas das pessoas, às vezes, e Canguçu é uma das poucas cidades, Marcelo, que a gente chega num serviço e consegue marcar a ginecologia. Nas outras cidades, tu tem que consultar na atenção básica e o médico dizer, olha, isso aqui não é para mim, e aí sim fazer um encaminhamento para o ginecologista. Tá? Então, a gente tem que entender esse processo que os médicos da atenção básica podem atender várias situações da saúde da mulher. Não estando a alçada dele, ele faz o encaminhamento para o ginecologista, que é uma consulta especializada. Muitas das vezes a gente tem demanda de pessoas querendo consulta com o ginecologista com situações que o clínico geral poderia resolver. E como a nossa demanda é muito grande, a gente então prioriza o ginecologista para aquelas situações de maior gravidade da saúde da mulher em nossa comunidade. Secretário, como é que está a situação da marcação de exames? Marcelo, nós tivemos um programa, e ontem ainda na inauguração da Unidade Básica de Saúde da Florida, ontem à noite a gente esteve na Florida inaugurando o novo posto de saúde, e eu ainda citei isso. Os municípios estão tendo que cumprir um papel que não é deles, né? Na grande maioria dos exames hoje, consultas especializadas são de responsabilidade do governo do estado e do governo federal, mas, por exemplo, quando o vereador
Luciano Bertinetti estava na Secretaria de Saúde, a gente teve o início do programa Zero Fila, né, que aplicou mais de R$2 milhões em exames como colonoscopia, endoscopia, ressonância magnética, tomografia, uma série de consultas especializadas, e a gente conseguiu trazer pessoas que aguardavam desde 2016. Tinha ressonância magnética há 10 anos aguardando para ser atendida. Nós zeramos a fila? Não zeramos porque entra exames todos os dias, mas nós conseguimos avançar nesses exames que aguardavam há muito tempo. Nós estamos enfrentando hoje na região uma situação muito complicada, Marcelo, com relação a uma série de especialidades. Eu vou citar uma que é a que mais me preocupa e que mais me angustia. Nós estamos com pessoas, por exemplo, aguardando na oncologia há mais de 60 dias por atendimento. Por que a gente aguarda nesse processo? Na grande maioria desses casos, são pessoas que precisam fazer biópsia. A biópsia é um processo cirúrgico, a pessoa tem que ir lá e retirar um material para poder levar para um laboratório e fazer a análise daquele material, principalmente para encaminhar para um processo cirúrgico de retirada desse tumor, desse câncer, ou de tratamento, inclusive para identificar qual o tipo de tratamento. E a região enfrenta uma defasagem de anestesistas, principalmente o Hospital Escola de Pelotas, né, gerenciado pela EBSER, enfrenta uma falta de anestesistas, não apresenta nenhuma solução até o momento, diga-se de passagem, não apresenta nenhuma solução até o momento, e a gente continua aí com este grande problema que a fila não anda, né? Eu agora há pouco entrei em contato com o pessoal da regulação para ver essa situação de 2 casos que me preocupam muito, muito em Canguçu, né? E essas pessoas, por exemplo, eu questionei a regulação dia 29 de janeiro. O paciente A estava na 24ª posição para ser atendido e a paciente B estava na 11ª posição. De dia 29 de janeiro até hoje, o paciente A passou da posição 24 para a posição 15 na fila e a paciente B passou da posição 11 para a posição 7 na fila. Isso é muito tempo e pouca fila andando. Então nos preocupa muito. Nós, infelizmente, ficamos de mão amarradas. Eu fiz um ofício e encaminhei à Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas e ao Ministério Público, trazendo a preocupação que a gente tem, principalmente com relação à oncologia e o atendimento que está sendo dado aqui na Zona Sul do Estado. E a gente pede encarecidamente, junto ao Governo do Estado, para que se tenha uma atenção melhor com as nossas referências, né? E a gente precisa fortalecer aqui na região. Eu tive uma indicação de que nós vamos conseguir vaga para vocês em Porto Alegre. Imagina, Marcelo, uma pessoa ter que ir a Porto Alegre fazer quimioterapia e voltar. É desgastante demais. Além de ser um custo alto para a prefeitura, é desgastante para estou pensando no paciente, né? Imagina o pós-quimioterapia, para quem já teve um familiar que fez quimioterapia, a gente sabe do quanto fica debilitado, né? Bagé, por exemplo, foi um outro caso. Nós vamos conseguir em Bagé, mas olha a distância. Nós temos um centro, Pelotas é um centro aqui do nosso lado, com 2 universidades com medicina, com uma estrutura de hospital que a gente tem. Acho que a gente precisa olhar um pouco mais para lá, ver qual é a situação, né? Dar o aporte necessário a Pelotas, que inclusive dizer aqui que a Prefeitura de Pelotas aporta recurso seu para poder manter muitos serviços lá, e a gente é grato por esse trabalho que a Prefeitura de Pelotas faz, mas eles estão precisando de apoio nesse momento para que a gente possa andar com esses exames, com essas consultas e principalmente o que mais nos preocupa com a oncologia. Tem muitas perguntas, secretário. Olha, muitas perguntas. Eu vou tentar ler algumas aqui, até para o senhor trazer informações para a nossa comunidade. O Eduardo, bom dia, Marcelo, pergunta para o secretário quando o município vai firmar o convênio com o Hemopel, vir fazer a coleta de sangue em Canguçu. Ótimo. Marcelo, a relação, mandar um abraço para o Eduardo, nosso condutor de ambulância da Secretaria de Saúde. Firmar o convênio com o Hemopel é uma situação, às vezes, que é um pouco maior do que a gente enxerga, tá? A questão do Hemopel hoje, inclusive marquei agora pela manhã uma reunião com a direção do Hemopel e com o Hospital de Caridade, com a diretora Miriam, para que a gente possa ver qual a melhor forma possível de trabalhar com esta situação. Ter hoje um hemocentro em Canguçu para coletas, nós não temos hoje um fluxo de doação
que compense ter toda a estrutura aqui no município. Então, o que nós estamos fazendo com eles agora é tentar uma parceria para que a gente possa trabalhar em conjunto com algumas datas fixas que o pessoal do Hemocentro venha a Canguçu para fazer estas coletas, né? Lógico que a gente já trabalha com algumas situações, por exemplo, ofertando transporte para o pessoal ir fazer a doação em Pelotas, mas hoje a melhor alternativa que a gente tem e que a gente entende pela estrutura toda que é necessária, né, e pela capacidade que Canguçu tem de doação de sangue, seria que o Hemocentro tivesse a organização junto conosco de ter datas fixas de vir até a cidade para as coletas e não se montar uma estrutura toda aqui, porque realmente hoje, pelos nossos levantamentos e do próprio Hemocentro, seria uma estrutura muito grande para a demanda de doadores que a gente tem aqui no município. O Alex Moreira pergunta, secretário, por que não tem pediatria ou pediatra à noite no pronto atendimento, só clínico geral? Bom, primeiro dizer que no SUS, no Sistema Único de Saúde, todo e qualquer médico do Sistema Único de Saúde está capacitado para atender saúde da criança, saúde do homem, saúde da mulher, saúde do idoso. Pediatria é uma especialidade. Então, a gente passa pelo clínico geral, esse clínico geral vai fazer o atendimento e aí sim, se for necessário, ele aciona o serviço de um pediatra. Canguçu é uma das poucas cidades da região que tem uma materno-infantil com consulta pediátrica direto com o pediatra. Nas outras cidades, tu não acessa o pediatra direto, tu é obrigado a consultar na atenção básica e a atenção básica, então, te encaminhar para a pediatria, né? Este processo é o que a gente faz, por exemplo, no pronto-socorro, consulta com o clínico geral e logo após é encaminhado para o pediatra. Quem fala aqui é um pai de uma criança de 1 ano e 3 meses. Esses dias levei meu pequeno num domingo ali com infecção de garganta, ouvido também. Fui atendido por um clínico geral e não foi chamado pediatra. O clínico geral examinou e encaminhou a medicação com antibiótico, enfim. E ele não foi atendido por um pediatra. Quando há necessidade, esse profissional chama, então, o profissional de plantão de pediatria, né, que está lá não só para atendimento dessas crianças. Tá? As pessoas, mas então ele fica lá. Não, ele atende parto, cesárea, toda a pediatria de internação e dá suporte ao pronto-socorro. Mas no SUS, os médicos do SUS, eles estão aptos, né, para esse atendimento a toda a linha de cuidado da pessoa, desde a gestante até mesmo a saúde do idoso. Eu sei, como pai, estou falando agora, que a gente fica angustiado e quer que um especialista veja o nosso filho, tem que ser um pediatra, mas vamos entender este processo que o médico ali, se ele ver sinais que necessitem de um especialista, ele vai chamar o pediatra para atendimento. É assim que funciona hoje os protocolos do Sistema Único de Saúde, isso a nível nacional. A gente ainda aqui tem a materno-infantil e é um problema para nós a materno-infantil, Marcelo, como não tem oferta de pediatra na região, assim como tem aqui, seguidamente chega pessoas aqui de Piratini, de São Lourenço, da vizinha Pelotas aqui do interior, porque sabem que tem pediatra aqui procurando consulta e a gente tem que remanejar esses processos porque não são pessoas da nossa área. Muitas mensagens e comentários na live lá no Facebook, mensagens aqui no 3252-1144, a Rosana perguntando sobre fisioterapia. Faz 6 meses que ela encaminhou e ainda não chamaram ela para fisioterapia, secretário. Fisioterapia, Marcelo, até um processo... aproveitando o ensejo, tem mais outro relato de 6 meses aqui. Outro assunto, mas já, até para... A Marlene está aguardando 6 meses uma consulta com um traumatologista. Então, fisioterapia e traumatologista, Rosana e Marlene. Traumatologista, nós estamos encaminhando agora para que o Hospital de Caridade de Canguçu possa atender a traumato aqui. Realmente nós temos uma fila muito grande, inclusive casos bem complicados de pessoas que com fratura ficaram 10, 20, até mais dias esperando no pronto-socorro aqui, porque Rio Grande não dá conta da demanda, né? E Rio Grande hoje é o município que atende traumatologia para Canguçu e nós estamos encaminhando. O Hospital de Caridade de Canguçu fez toda a readequação do seu bloco cirúrgico. Vamos estar em alguns dias indo a Porto Alegre conversar com a secretária estadual Arita Bergman, pedindo a habilitação do bloco cirúrgico para nós ter traumatologia em Canguçu e acreditamos que a gente vai dar um passo muito importante na traumatologia. Na questão da fisioterapia, Marcelo, o que a gente está vendo é um número bastante grande de pessoas necessitando fisioterapia.
Fisioterapia é um processo demorado, a pessoa não vai em uma consulta, ela vai numa série de processos até ela poder alcançar os seus níveis ali, recuperar esses movimentos e as condições físicas dela. E a gente também já conversou com o hospital e pediu um estudo para ver qual seria a necessidade de ampliar essa demanda. Ontem ainda conversava com o deputado Alceu para ver se a gente conseguia algum recurso para o município para poder ter um fisioterapeuta, de repente, que fosse atender algumas unidades do interior do município, que a gente sabe que o deslocamento também é uma dificuldade bastante grande, mas são dois assuntos que estão na nossa pauta e que realmente precisam de uma atenção. O da traumatologia, bem mais encaminhado, só dependendo da habilitação do Estado, mas já com o bloco cirúrgico todo pronto para atender traumatologia, e a questão da fisioterapia, aí, um processo de estudo para que a gente possa fazer a ampliação deste processo. Secretária, a última pergunta aqui do 3252-1144, tem muitas lá no Facebook, e inclusive o secretário sempre foi muito correto, né, nas suas declarações, nunca fugiu de responder às pessoas. Eu lhe peço, né, secretário, um compromisso comigo de, claro, dentro daquelas perguntas de forma educada, que o secretário possa responder essas pessoas que estão com vários questionamentos aqui, questão de ultrassom no hospital, questão de médicos lá no Triângulo, enfim, tem vários assuntos ali no Facebook, algumas perguntas, se o secretário, dentro do tempo do secretário, puder responder essas pessoas depois, até para deixar elas Faço questão, Marcelo, de responder uma a uma das perguntas ali, para que a gente possa estar esclarecendo a comunidade. E realmente, quando a gente tem alguma dificuldade, como eu falei agora, da questão da traumatologia, da questão da fisioterapia, nós temos mesmo a dificuldade, não adianta a gente estar tentando esconder aqui, a população está sentindo lá na ponta as dificuldades que a gente tem, a gente vai tratar da forma mais simples e mais transparente possível. O que a gente está fazendo, a gente vai falar do que está fazendo, o que a gente está enfrentando dificuldade, a gente vai comunicar à comunidade das dificuldades que a gente está enfrentando, deixando sempre bem claro que a gente está trabalhando dia a dia, isso incansável, e até deixar um abraço a todos os funcionários e a toda a minha equipe da Secretaria de Saúde, porque a gente cobra diariamente, tem dias que a minha equipe mesmo ali de cargos em comissão, eu vejo que eu sugo demais a turma, porque a gente precisa entregar resposta para a comunidade, né, para que a gente tenha capacidade de acelerar mais o nosso processo e entregar ainda mais resultado à comunidade de Canguçu. Uma última pergunta, e eu vi as perguntas ali do Facebook. Pessoal do Facebook, o secretário vai responder, eu vi perguntas de forma respeitosa. Ótimo. Questionamentos. A última pergunta, a nossa ouvinte aqui, a Neiva, quer saber sobre dentista para atendimento a crianças, secretário. Nós não temos odontopediatria no município, nós temos uma dentista que inclusive está voltando, né? A doutora Bia retornou ontem, né? Depois de um processo de afastamento por motivos de saúde. A Bia tem uma proximidade, um carinho muito grande com as crianças, né? E ela faz esse atendimento. E ontem mesmo eu encaminhei um pedido à Procuradoria do município solicitando orientação da possibilidade de nós abrirmos uma vaga de odontopediatra para realmente ter alguém na especialidade. Falei com o doutor Henrico, que coordena a odontologia básica aqui do município, né? Eu não sei, devido às questões deste ano eleitoral, Marcelo, se a gente vai poder abrir essa vaga, mas já estamos nas tratativas desse processo, porque realmente é uma especialidade que nos falta. Nós temos uma série de especialidades, avançamos muito, por exemplo, com a questão do dentista com especialização para atender pacientes especiais, bucomaxilo, uma série de situações a gente avançou, mas a odontopediatria ainda nós temos essa dificuldade, apesar de ter uma pessoa que se identifica e que atende hoje crianças, está retornando, então a gente teve esse vácuo no tempo aí sem dentista para atender especificamente crianças, mas que a gente vai buscar esse profissional aí. Nós não temos nem no quadro da prefeitura criada essa vaga. Se possível, mesmo em ano eleitoral, nós vamos estar mandando lei para a Câmara pedindo a criação do cargo, a autorização para contratação ou para um concurso público para a gente poder ter esse profissional atendendo no nosso município, que inclusive tem a sala do dentista Sim. na unidade materno-infantil, que já deveria estar fazendo esse atendimento desde a gestante até os primeiros anos ali da criança, esse acompanhamento junto à unidade materno-infantil. Infelizmente a gente não vai conseguir fazer mais perguntas, até pelo adiantado da hora, né? Mas o secretário já se comprometeu que vai responder às demandas do pessoal lá no Facebook. Obrigado pela audiência. Secretário, para encerrar,
O senhor falou em período eleitoral. O senhor é pré-candidato a vereador? Sim, Marcelo, estou pré-candidato a vereador, estou com, é o que eu tenho dito e já falei até inclusive aqui em uma outra oportunidade, tenho os requisitos hoje obrigatórios todos. Claro que a gente tem prévias partidárias, nós vamos ter uma diminuição muito grande do número de candidatos, né? Eu já gostaria de ter ido da outra vez, mas estava secretário de saúde no meio da pandemia e achei melhor permanecer e não largar a secretaria naquele momento, até porque nós já estávamos com um trabalho em andamento e vivíamos um momento totalmente atípico, então adiei esse processo para continuar à frente da secretaria naquele momento que eu acreditava que era de uma precisão bastante grande, mas agora sim a ideia é colocar o nome à disposição para um cargo de vereador. Da mesma forma, Marcelo, trabalhando de uma forma muito tranquila, conversando com a comunidade, entendendo da comunidade também, isso é uma coisa que eu falei aqui, entendendo a comunidade, se a comunidade tem interesse no nome do Eliezer hoje como um possível candidato, acho que a população deve de começar a participar do processo político antes mesmo do período eleitoral. Né? Conversando, indicando, olha, eu acho que tu é uma pessoa, e inclusive pessoas que às vezes estão fora, que estão no anonimato, que fazem um trabalho lá na comunidade, que fazem um trabalho lá no interior. Às vezes a gente chega em algumas localidades e a gente vê uma pessoa ali que está extremamente dedicada à sua comunidade no interior, que conhece muito mais do que a gente das necessidades daquela comunidade, das angústias daquela comunidade. Essas pessoas têm que ser incentivadas e indicadas pela comunidade para que elas tenham esse entendimento da vontade da comunidade, para que aquela pessoa possa ser um candidato. Então hoje, quando estão me perguntando, sim, eu estou à disposição do partido como um pré-candidato a um cargo de vereador. Secretário de Saúde, Eliezer Jorge Tim, muito obrigado pela entrevista, pelas manifestações, e o microfone da Rádio Cultura fica sempre à inteira disposição. Eu que agradeço, Marcelo, o espaço, e digo sempre que após a gente conversar aqui, a gente tem resultados muito positivos, né, com a audiência nos procurando para que a gente possa dar os encaminhamentos. Fico à disposição, até se tiver algumas outras perguntas que são do WhatsApp, pode me passar, eu vou respondendo, ou a minha equipe vai respondendo, vou responder o pessoal do Facebook, e que bom. Fico muito contente, quero agradecer a cada uma das perguntas. A comunidade deve de participar, a comunidade deve de cobrar o secretário e deve de trazer informações, Marcelo. Sempre eu digo, eu tenho um posto de saúde, por exemplo, lá no 5º Distrito, a 70 quilômetros daqui. Se a comunidade não levantar as demandas que são necessárias lá, infelizmente o secretário e a sua equipe não conseguem acompanhar todas essas unidades. Então, para nós, desde que seja de forma respeitosa e de que seja de forma construtiva, toda a cobrança é muito bem-vinda, e eu agradeço mais uma vez a comunidade por participar e trazer os seus anseios, as suas reclamações, para que a gente possa estar melhorando a cada dia. Obrigado pelo espaço e um bom dia a todos. Muito obrigado, secretário Eliezer Jorge Tim, secretário de Saúde, conversou conosco aqui no Show da Manhã, que agora vai para o intervalo comercial e na sequência eu volto. Tem promoção, hein? Fica ligado aí, tem promoção da Farinha Viviana depois do intervalo comercial.